Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química Orgânica 2 e hoje nós daremos sequência às reações químicas orgânicas. Na aula passada a gente introduziu as reações de substituição nucleofílica, começando pelas reações SN2, substituição nucleofílica bimolecular. Na aula de hoje nós vamos ver as reações SN1. Então, vamos lá! Antes de a gente entrar no assunto da aula de hoje, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Vamos relembrar um pouquinho o que é uma reação SN2, uma substituição nucleofílica bimolecular. Então, numa reação SN2, a gente vai ter um carbono que tem uma carga parcial positiva devido a uma ligação com um grupo ou um elemento bastante eletronegativo. Na aula passada, a gente usou os aletos de alquila como exemplo para esse tipo de reação e a gente vai continuar trabalhando com eles porque, como a gente bem comentou, eles são os bloquinhos fundamentais na síntese orgânica. Eles são moléculas que, devido às suas propriedades, são fundamentais para a criação de novas outras moléculas em síntese orgânica. E o que acontece? Os aletos, que são da família dos halogênios, eles são bastante eletronegativos, então eles vão puxar a densidade eletrônica da ligação com o carbono, tendo uma carga parcial negativa sobre o halogênio e uma carga parcial positiva sobre o carbono, né? Com isso, nós teremos a ação do nucleófilo. Quem que é o nucleófilo mesmo, gente? O nucleófilo é uma espécie que tem um par de elétrons livre para ser compartilhado com esse carbono que vai ter característica positiva. Por isso que a gente diz que esse ataque do nucleófilo ao carbono positivo é um ataque nucleofílico. E como que ocorre esse ataque nucleofílico? A gente vai ter a transferência do par de elétrons da ligação carbono-halogênio indo para o halogênio, ao mesmo tempo em que o nucleófilo se dirige para fazer o ataque no carbono. Então, nós temos a formação de um intermediário, no qual nós temos o rompimento da ligação carbono com o halogênio, que é o grupo abandonador, ao mesmo tempo em que há a formação da ligação do nucleófilo com o carbono. E, por fim, nós temos a liberação do grupo abandonador, que nós temos a nova molécula aqui, composta agora pelo nucleófilo, certo? Lembrando que se nós tivermos um carbono quiral, ou seja, um carbono que faz 4 ligações diferentes, nós temos a inversão da estereoquímica da molécula, né? Lembrando que no ataque nucleofílico a molécula abre igual um guarda-chuva num dia com bastante vento. Então, ocorre a inversão da estereoquímica da molécula. E nós vimos também os fatores que influenciam nesse tipo de reação. Então, nós vimos a natureza do substrato, nós vimos a natureza do nucleófilo e nós vimos também a natureza do grupo abandonador, certo? Esse tipo de reação, ele é favorecido, esse tipo de mecanismo, ele é favorecido quando nós temos um carbono pouco impedido. Vocês lembram do impedimento estérico? Ou seja, quando o nucleófilo tem fácil acesso ao carbono positivo, ou seja, quando ele não é impedido estericamente, quando esses grupos adjacentes ao carbono positivo não for volumosos. Por isso a gente tem que o aleto de metila é o mais reativo, seguindo o mecanismo de reação SN2, e conforme a gente vai tendo carbonos mais substituídos, então o carbono primário já tem um grupo aqui que começa a exercer um bloqueio sobre o carbono, um aleto secundário tem um bloqueio ainda maior, e o aleto terciário, o carbono terciário, ele é totalmente impedido, o que faz com que o grupo nucleofílico, nucleófilo, não consiga chegar no carbono positivo. Com isso, os carbonos terciários são os menos reativos por SN2. Lembrando que o mecanismo de reação SN2 ele é denominado bimolecular porque a cinética dele é de segunda ordem, ou seja, a velocidade da reação ela é proporcional tanto à concentração do substrato quanto à concentração do nucleófilo, certo? Se o mecanismo da reação nucleofílica bimolecular chama de SN2, esse 2 é devido à ordem da reação, que é de segunda ordem, a reação SN1, substituição nucleofílica unimolecular,
Ela leva esse nome porque ela é de primeira ordem. De fato, experimentalmente, a gente verifica que somente o substrato é o responsável pela velocidade da reação SN1. O nucleófilo não tem influência na reação SN1, tá? Mas antes da gente falar um pouquinho da reação SN1, vamos pegar os conhecimentos que a gente tem da aula passada, da reação de SN2, e vamos pensar nas seguintes reações. Vamos pensar na primeira reação aqui, onde a gente tem o brometo de terc-butila ou o brometo de metila. Vamos ver a reação dessas duas moléculas aqui, tendo a água como nucleófilo. Na aula passada, a gente viu que a água, ela de fato pode atuar como um nucleófilo, né? A água é uma base. O oxigênio da água tem 2 pares de elétrons livres e ele pode atuar como uma base. É uma base forte? Não, não é uma base forte, mas ainda assim pode atuar como um nucleófilo. Nesse caso, se nós tivermos uma substituição nucleofílica, onde a água vai atuar como nucleófilo, o produto dessa reação vai ser um álcool, tá? E a gente vai ver o mecanismo um pouquinho mais para frente, mas vamos pensar que dessas duas reações aqui, nós vamos substituir o bromo por uma hidroxila da água, tendo a liberação de ácido bromídrico, tá certo? Mas vamos pensar seguindo o raciocínio que a gente estabeleceu na aula passada. Se a gente olhar aqui para o bromometano ou para o brometo de metila, essa reação vai acontecer belezinha, porque a gente tem um grupo metila, o carbono positivo, que tem a carga parcial positiva, ele está ligado diretamente ao bromo e está totalmente desimpedido. Os hidrogênios são pequenininhos, não exercem nenhum impedimento estérico. Já na molécula aqui de cima, no brometo de terc-butila, o carbono positivo é um carbono terciário. Esses 3 grupos metila, eles exercem um impedimento estérico enorme nesse carbono positivo. Com isso, fica muito difícil para o nucleófilo chegar e fazer o ataque nesse carbono. Ele não tem espaço para chegar no carbono, tá? Então, o que ocorre nessas reações aqui? Se a gente vê o produto das reações, nós teremos a formação de álcool terc-butílico ou a formação de metanol. Se a gente comparar experimentalmente a velocidade dessas reações, era de se imaginar que essa segunda reação aqui, onde a gente tem o carbono pouco ou nada impedido, fosse muito mais rápida que essa primeira reação, que talvez a gente pensasse que nem ocorresse, já que o carbono aqui é totalmente impedido. Mas dados experimentais mostram que essa primeira reação aqui tem uma velocidade 1 milhão de vezes maior que a segunda reação. Como é que pode se esse carbono é tão impedido? O nucleófilo não consegue chegar nesse carbono. Se a reação se processa com uma velocidade 1 milhão de vezes maior que a segunda velocidade, o mecanismo de reação que acontece aí é outro. E de fato é outro mecanismo de reação. Essa reação aqui, ela se processa por um mecanismo unimolecular SN1 que a gente vai ver já já. Mas vamos comparar algumas outras velocidades para a gente ter uma ideia de como é que as coisas se processam. Então, comparando as velocidades de diferentes brometos de alquila aqui, que tem carbonos em um ambiente químico diferente. Então, a gente viu aqui que quando a gente tem um carbono terciário, essa velocidade de reação, considerando, obviamente, que o solvente é água e o nucleófilo é água também, essa reação vai ter uma velocidade reativa aqui de 1.200.000 vezes. Se a gente for para um carbono secundário, para o 1-metil, 1-bromo-etano, essa velocidade relativa cai para 11,6 vezes. Se a gente for para o carbono primário, essa reação aqui é de uma vez, e para o brometo de metila ou o bromometano, essa velocidade aqui também é de uma vez. E a gente tem asteriscos aqui nessas duas velocidades, porque essas reações aqui, elas nem se processam via SN1. Essas duas primeiras reações aqui se processam via SN1, enquanto essas duas reações aqui se processam via mecanismo SN2. Vamos entender então qual é que é a da reação SN1, que agora a gente só está jogando números e não está falando do mecanismo da reação de substituição nucleofílica unimolecular propriamente dito. Então vamos ver como é que é o mecanismo desse tipo de reação. Então, numa reação de substituição nucleofílica unimolecular, SN1, a gente vai ter
que a cinética da reação, ou seja, a velocidade da reação, ela depende única e exclusivamente da concentração do substrato, tá? Sendo o substrato, nesse caso aqui, o brometo de terquibutila. O nucleófilo ele não exerce influência alguma na velocidade da reação, certo? E como é que essa reação se processa? Nós temos aqui aquela diferença de eletronegatividade entre o carbono e o halogênio, o que vai fazer com que o par de elétrons da ligação carbono-halogênio seja deslocado para o bromo, para o halogênio. Então, nós teremos a liberação do halogênio na forma de um haleto, ou seja, o halogênio vai pegar o par de elétrons da ligação para si. Nós teremos o rompimento dessa ligação aqui de uma forma que a gente chama de heterolítica. Vai haver uma cisão heterolítica dessa ligação. O que é uma cisão heterolítica? Significa que na divisão de bens, ali na separação, o haleto pega o par de elétrons da ligação para si. É uma cisão heterolítica. Se fosse uma cisão homolítica, cada um dos átomos envolvidos na ligação ficaria com um dos elétrons. Na ligação heterolítica, um dos átomos envolvidos na ligação vai pegar o par de elétrons. Tá? Com isso, nós teremos a formação dessa espécie carregada positivamente, que é denominada carbocátion. Carbocátion. Se a gente pensar na estrutura da palavra, cátion é um íon de carga positiva, carbo é de carbono, né? Então, nós teremos a formação de um carbocátion, que é uma espécie de carbono que tem uma carga positiva. Os carbocátions não costumam ser espécies muito estáveis se a gente comparar com outros tipos de cátions que são mais estáveis, metais alcalinos, alcalinos terrosos, ou mesmo metais de transição ali, costumam ser mais estáveis do que cátions de carbono. E isso vai fazer toda a diferença na reatividade de reações orgânicas que se processam formando esse tipo de intermediário, tá joia? Então, o que acontece? O carbocátion, ele vai ter uma carga positiva e agora ele vai ser muito mais desimpedido do que o carbono na molécula de brometo de terquibutila. Por quê? Quando nós temos a liberação, a cisão heterolítica da ligação entre o carbono e o brometo, nós alteramos completamente a geometria. Nós tínhamos uma geometria tetraédrica e aqui nós fomos para uma geometria planar. Isso daqui, esses três grupos metila estão no mesmo plano. Nós formamos um triângulozinho. Então, a água ela pode atacar o carbono, tanto pela frente como por trás, porque é isso que vai acontecer. Um dos pares de elétrons do oxigênio da água vai fazer um ataque nucleofílico ao carbono positivo. Na reação, no mecanismo de reação SN2 que a gente viu lá atrás, a carga do carbono era uma carga parcial, né? Aqui no carbocátion, no mecanismo SN1, a carga do carbono é uma carga efetiva, ele de fato tem uma carga positiva, tá? Então, teremos o ataque nucleofílico da água, no caso, né? Então, a água vai se ligar ao carbono, tendo agora uma carga positiva sobre o átomo de oxigênio, tá? O carbono agora restabeleceu as 4 ligações, ele está numa boa, mas aqui a gente tem um carbono positivo na água. O que vai acontecer? O oxigênio vai pegar o par de elétrons de um desses hidrogênios, né? E com isso nós teremos um segundo ataque nucleofílico de uma outra molécula de água, havendo, portanto, a formação do álcool e a saída de um íon hidrônio, tá? Ou simplesmente um íon H+. O que vai acontecer? A água vai deprotonar esse grupo aqui que tem uma carga positiva e com isso nós formamos um álcool, tá joia? O álcool terquibutílico. Percebam que essa reação, o mecanismo de reação SN1, ele ocorre com várias outras etapas em comparação com a reação SN2, na qual a gente tinha a formação de um único intermediário, que era característico pela formação de uma ligação ao mesmo tempo em que a outra ligação se rompia. Nesse caso, não. Nesse caso, nós temos vários outros intermediários, mas como a reação, o mecanismo de reação SN1, ele é de primeira ordem, ele depende única e exclusivamente da concentração do meu
haleto de alquila aqui, tá certo? E esse mecanismo de reação é um mecanismo de reação de primeira ordem que depende somente da concentração do substrato para a velocidade dessa reação. Então, como o nucleófilo não exerce influência na velocidade dessa reação, a primeira etapa aqui, que é a etapa da formação do carbocátion, é a etapa dominante na velocidade dessa reação. É justamente a etapa que tem a maior energia a ser transposta, que é o rompimento da ligação, a cisão heterolítica aqui entre o carbono e o halogênio. Depois nós temos aqui um mínimo local de energia, que é justamente a formação do carbocátion, e depois nós temos o ataque nucleofílico da água, a formação de um outro mínimo de energia aqui, onde a espécie carregada positivamente aqui sobre. E depois nós temos a liberação do H+, formando o álcool e o íon hidrônio H3O+, tá certo? Então, apesar de ter diversos morrinhos, diferentemente do que a gente viu na reação SN2, onde no diagrama de energia a gente tinha um único morrinho, que era referente à formação do estado de transição, na reação SN1 a gente tem diversos outros morrinhos, mas é o primeiro morrinho que tem a maior energia, que é o determinante para a velocidade da reação, que é justamente a formação do carbocátion. Tá? Então é essa primeira etapa que é responsável pela velocidade das reações SN1. Na aula passada, a gente viu a influência de diversos fatores nas reações SN2. Então, a gente viu a natureza do substrato, a gente viu a natureza do nucleófilo, a natureza do grupo abandonador e também o solvente, como que esses fatores afetam as reações SN2. E a gente vai ver o mesmo, fatores que afetam as reações SN1. Mas no caso das reações SN1, como a cinética é de primeira ordem, ou seja, como a velocidade das reações depende exclusivamente da concentração do substrato, o substrato em si é a espécie que tem a maior influência sobre esse tipo de reação, tá? E é por aí que a gente vai começar a estudar os fatores que afetam as velocidades SN1. Então, primeira coisa e a coisa mais importante que a gente vai ver na aula de hoje é justamente em relação à estabilidade dos carbocátions. Então, a gente vai ver diferentes fatores que afetam a estabilidade dessas espécies que têm carga positiva. Tá? Então, o primeiro fator que a gente vai ver é o denominado de hiperconjugação. O que é hiperconjugação? A gente vai ver. Experimentalmente, verifica-se que os carbocátions terciários são mais estáveis que os carbocátions secundários, que são mais estáveis que carbocátions primários, que é mais estável que um carbocátion metila. Tá? Por que isso? Isso ocorre devido a um efeito denominado hiperconjugação. O que é isso, gente? O carbocátion, uma espécie de carga positiva, no carbono, o carbono não tem uma eletronegatividade tão pequena de modo que seja estável com a carga positiva, perdendo elétrons. Ele não é estável, tá? Mas tem um efeito denominado hiperconjugação que ajuda na estabilidade desses carbocátions. O que é isso? A gente pode explicar a hiperconjugação como sendo uma doação de densidade eletrônica para um carbono que está deficiente em elétrons, tá? Então, quanto mais vizinhos carbonos esse carbono deficiente em elétrons tiver, mais estável ele vai ser, porque os carbonos vizinhos eles doam densidade eletrônica para esse carbono deficiente através de um efeito denominado hiperconjugação. O carbono de um carbocátion ele passa a ter uma hibridização sp2 com um orbital p vazio, tá? Se nós tivermos carbonos ligados diretamente a esse carbono sp2, a gente pode ter uma doação da densidade eletrônica dos carbonos vizinhos através da ligação sigma. Esse fenômeno ele é denominado hiperconjugação e ele ajuda a deslocalizar a carga positiva do carbocátion, tá? Do carbono positivo. Então, quanto mais vizinhos a gente tiver injetando densidade eletrônica nesse carbono que está carente em elétrons, mais deslocalizada essa carga positiva vai ficar
no carbocátion como um todo e mais estável vai ser esse carbocátion, tá joia? Nós temos, além da hiperconjugação, outros efeitos que auxiliam na estabilidade do carbocátion, um deles sendo mais efetivo ainda, que é denominado a ressonância. Vamos ver o que é ressonância. A gente com certeza já viu a ressonância em outras moléculas mais comuns, tá? O que é a ressonância? A ressonância ela só ocorre em cadeias de carbono que tenham ligações pi, ou seja, ligações duplas, carbono sp2, que tem hibridização sp2. Então vamos relembrar um pouquinho da estrutura dos orbitais envolvidos numa ligação sp2. Então, pegando aqui, por exemplo, a molécula de eteno, que é a molécula mais simples que contém uma dupla ligação carbono-carbono. Como é que ocorre essa dupla ligação? Nós temos uma ligação sigma. Alguma coisa deu pau no PowerPoint nesse momento até o final do slide. A imagem ficou esquisita e o áudio não dá para entender nada. Então eu vou congelar a imagem aqui e vou dublar por cima mais ou menos a ideia restante do final do slide, né? Então eu estava falando que numa ligação dupla nós temos uma ligação sigma, que toda ligação simples é uma ligação sigma, né? Essa ligação sigma ela ocorre pela sobreposição de orbitais que estão no mesmo eixo dos átomos ligantes, né? Na figura ela está representada ali pelos orbitais amarelos, enquanto que a ligação π ela ocorre pela sobreposição de orbitais paralelos e que estão acima e abaixo do plano dos átomos ligantes, representados no nosso esquema aí pelas nuvens em vermelho e azul. Então, uma ligação dupla tem uma ligação sigma e uma ligação π. Uma ligação tripla tem uma ligação sigma e duas ligações π. Beleza? Vamos ver algumas outras moléculas que apresentam esses tipos de ligações e como que isso daí vai interferir na estabilidade. Eu me enganei, esse slide também ficou esquisito, então eu estou regravando agora. Mas vamos lá, no benzeno a gente tem um ótimo exemplo de ressonância. Como é que a gente representa a estrutura do benzeno? A gente pode representar as ligações duplas nessa posição ou as ligações duplas nessa outra posição. Qual é o correto? Nenhuma das duas e as duas ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Se essas ligações fossem de fato uma dupla e uma simples intercalada, o comprimento da ligação simples seria maior que o comprimento da ligação dupla. Uma ligação dupla, os átomos estão mais próximos. Uma ligação simples, os átomos estão mais distantes. Mas experimentalmente sabe-se que o comprimento de todas as ligações numa molécula de benzeno são iguais. Os comprimentos das ligações são todas iguais, que esses comprimentos são maiores que uma dupla ligação e ao mesmo tempo menores do que uma ligação simples. A gente pode inclusive representar a molécula de benzeno com um anel no centro. Então o que acontece? Os orbitais, se a gente for verificar os orbitais da molécula de benzeno, a gente tem os átomos de carbono fazendo uma ligação simples, sendo que os orbitais das ligações sigma, como a gente comentou lá atrás, eles se sobrepõem, eles estão no mesmo plano dos átomos, né? Então todas as ligações sigma estão no mesmo plano, e acima e abaixo do plano a gente tem a formação das ligações π, mas na prática o que acontece é que os elétrons envolvidos nas ligações π da molécula de benzeno, eles estão deslocalizados, tá? Dizer que os elétrons pulam de um carbono para o outro é uma simplificação que até vale para efeitos didáticos. Tá? Então, os elétrons das ligações π da molécula de benzeno, na realidade, eles estão deslocalizados sobre toda a molécula, tá certo? E isso é bastante importante para a estabilização dos carbocátions e a gente vai entender como. Vamos ver um outro exemplo de ressonância, onde a gente tem agora uma espécie que contém uma carga. Não uma carga positiva, como no caso dos carbocátions, mas uma carga negativa. Nós podemos citar o íon carboxilato, né? O íon carboxilato ele pode estar representado tanto a carga negativa nesse oxigênio, uma dupla com outro oxigênio, como uma dupla nesse oxigênio e uma carga negativa aqui no oxigênio de baixo. Mas na realidade, a gente sabe que o comprimento dessas duas ligações são iguais.
Mas como é que pode? Uma dupla ligação tem um comprimento menor do que uma ligação simples, porque na realidade nós temos a ressonância dentro dessa espécie, tá? Nós temos uma deslocalização dessa dupla ligação entre toda essa estrutura, e com isso a gente pode dizer que a estrutura toda tem carga negativa, e não somente esse oxigênio ou esse outro oxigênio aqui. E é algo muito semelhante a isso que a gente vê na ressonância que estabiliza os carbocátions. Então vamos ver carbocátions que são estabilizados por esse efeito denominado ressonância. Então, os carbocátions eles podem ser estabilizados através da ressonância de uma forma muito mais eficiente do que através da hiperconjugação. Vamos ver como é que funciona a estabilização dos carbocátions através de ressonância. Pegando, por exemplo, o carbocátion aqui do propano, 1, 2, 3 carbonos. A gente tem aqui o primeiro carbono, onde está localizada a carga positiva, né? Esse carbocátion ele é muito pouco estável justamente pela carga positiva, aqui pelo carbono positivo ser um carbono primário. Se a carga positiva tivesse no carbono ao lado, aqui que é um carbono secundário, a gente já teria um carbocátion um pouco mais estável, e isso até pode acontecer, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Vamos pensar no carbocátion simplesmente dessa forma aqui. Se a gente comparar esse carbocátion com um carbocátion de estrutura semelhante, porém que contém uma dupla ligação, como esse carbocátion aqui, o propeno, a gente vai ver que esse carbocátion aqui, ele é muito mais estável que um carbocátion que não contém duplas ligações, justamente pelo efeito de ressonância. A gente vai ter uma ressonância entre esses carbonos, no qual essa dupla ligação ela pode vir para o lado de cá, ou seja, a gente vai ter uma doação de elétrons para o lado de cá, para o carbono que está deficiente em elétrons, e com isso a gente tem a alteração da carga positiva para esse outro carbono. Tá? Olhando para os orbitais envolvidos na situação, a gente tem simplesmente uma migração para cá. Só que, na verdade, há um equilíbrio entre essas duas formas. Tá? Essa ressonância ela não é muito diferente da ressonância do anel benzênico que a gente viu lá atrás. O que a gente tem no anel benzênico que a gente comentou lá atrás mesmo, gente? A gente tem uma deslocalização da dupla ligação. Aquelas duplas ligações, elas não estão estabelecidas entre um carbono pula, outro carbono pula. Na verdade, as duplas ligações do anel benzênico, elas estão deslocalizadas pela molécula toda, estão espalhadas na molécula toda. E é o que a gente vê nos carbocátions também, tá? Não quer dizer que essa dupla ligação ela vai ficar pulando de um lado para o outro. Para efeitos didáticos, a gente até pode pensar que a ligação está pulando daqui para lá, mas na verdade o que acontece? O efeito de ressonância faz com que essa dupla ligação ela esteja deslocalizada sobre a espécie toda, o que vai fazer com que a carga positiva também esteja deslocalizada sobre o carbocátion como um todo, tá? Tendo a deslocalização da carga positiva, ou seja, a carga positiva está espalhada sobre o carbocátion como um todo, não está localizada em um único átomo de carbono, isso faz com que essa espécie seja muito mais estável, tá? Ou seja, a carga positiva está distribuída sobre o carbocátion, sobre, nesse caso, os carbonos todos envolvidos aqui, a ressonância dos carbonos. Isso confere uma estabilidade muito maior para um carbocátion, tá? Vamos ver alguns outros carbocátions e vamos tentar estabelecer as estruturas de ressonância para ver se a gente entendeu como é que funciona a brincadeira. Pegando esse carbocátion como exemplo, vamos tentar desenhar as formas de ressonância desse carbocátion, tá? Então, a gente tem aqui as estruturas vazias. Pausem o vídeo e tentem desenhar para onde essas duplas ligações podem ir e para onde que a carga positiva vai. E vamos tentar visualizar todas as formas de ressonância possível para esses carbocátions, tá? Então, vamos manter essa primeira dupla ligação aqui e vamos trabalhar com essa outra dupla ligação aqui primeiro, tá? Então, mantém essa dupla ligação aqui e vamos passar essa dupla ligação para cá. Passando essa dupla ligação para cá,
A carga positiva que estava no primeiro carbono, ela vai vir aqui para o terceiro carbono. Tá? Então, a gente vai ter uma carga positiva aqui agora. A gente pode também ter essa dupla ligação passando para cá, jogando a carga positiva, 2 carbonos para o lado. Então, a gente mantém a dupla aqui, que a gente não está mexendo com ela agora. A gente pode passar essa outra dupla para cá e a gente pode ter a carga positiva aqui, tá? Então, a gente tem na prática uma ressonância entre essas 3 formas acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu pergunto para vocês, essas 3 formas de ressonância, elas contribuem de modo igual para a estabilidade do carbocátion? Olhem para essas 3 estruturas aí e tentem identificar qual contribui mais para a estabilidade do carbocátion. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem, além da ressonância, que ajuda a deslocalizar a carga positiva sobre o carbocátion, a gente tem também a hiperconjugação. Então, se a gente olhar para esse primeiro carbocátion aqui, ele é um carbocátion primário. Carbocátions primários são os menos estáveis, né? Porque tem poucos vizinhos carbono injetando densidade eletrônica ali. Se a gente olhar para essa segunda forma de ressonância, opa, esse aqui tá legal, porque ele tem 3 vizinhos, é um carbocátion terciário. Esse aqui é um carbocátion secundário. Então, apesar de nós termos a ressonância, que é um efeito que contribui para a deslocalização da carga positiva, a gente tem também um efeito de hiperconjugação bastante expressivo nesse carbono terciário aqui, tá? Então, se a gente quiser saber qual das 3 formas de ressonância contribui mais para a estabilidade desse carbocátion, a gente tem essa forma do meio aqui, que tem o efeito de hiperconjugação, que está ali injetando densidade eletrônica, facilitando, estabilizando ainda mais esse carbocátion. Beleza? O efeito de ressonância na estabilização de carbocátions, ele pode vir tanto de dupla ligação entre carbonos adjacentes presentes na molécula, como de átomos adjacentes que possuem pares de elétrons livres. Tá? Então, se a gente pegar aqui alguns exemplos, aminas, no nitrogênio a gente tem um par de elétrons. Se a gente pegar um álcool, o oxigênio tem 2 pares de elétrons livres, tá? Mesmo o cloro, que possui vários pares de elétrons livres, ele também pode auxiliar na estabilização de carbocátions. O que acontece? Esses átomos que possuem pares de elétrons livres, eles podem doar esses elétrons estabelecendo ligações π, duplas ligações que auxiliam na estabilização do carbocátion. É aquela mesma história que a gente viu lá atrás, ocorre a deslocalização da carga positiva junto com a deslocalização desses elétrons. Tá? Mesmo o cloro, que é um átomo bastante eletronegativo, ele ainda assim pode compartilhar um par de elétrons estabelecendo uma ligação π, o que auxilia na estabilidade desses carbocátions, beleza? Antes da gente dar sequência à estabilidade dos carbocátions, que tem mais coisa para a gente ver, vamos ver se o que a gente falou já ficou bem claro até o momento. Vamos tentar fazer um exercício juntos aqui. Então, problema. Classifique os aletos de alquila em ordem decrescente de reatividade, ou seja, do mais reativo para o menos reativo, em uma reação SN1. Então, considerando quais são os aletos: o 2-bromopentano, o 2-cloropentano, o 1-cloropentano e o 3-bromo-3-metilpentano. Pause o vídeo e tente fazer o exercício. Onde a gente pode começar? Desenhando a estrutura das moléculas. Né? Então, primeiro o 2-bromopentano. A gente tem uma cadeia de 5 carbonos e um bromo na posição 2. O 2-cloropentano, mesma coisa, só que é um cloro no lugar do bromo. O 1-cloropentano, 5 carbonos, o cloro na posição 1, um dos carbonos da ponta. E o 3-bromo-3-metilpentano, a gente tem 5 carbonos. No carbono 3, a gente vai ter tanto um grupo metil como um bromo. Tá certo? Maravilha, gente. Então, vamos pensar na reatividade dessas moléculas, tendo por base um mecanismo de reação SN1. A gente viu que a reação SN1, o principal fator que vai influenciar a reatividade dessas reações, é a estrutura do
próprio substrato. Ou seja, se o substrato formar um carbocátion estável, essa reação, esse substrato, vai sofrer uma reação favorável de acordo com o mecanismo SN1. Então, vamos olhar para essas estruturas e vamos pensar nos carbocátions que essas estruturas poderiam formar. Então, pensando aqui no 1-bromopentano, a gente teria a saída do bromo, a cisão heterolítica entre a ligação carbono e o bromo, e nós formaríamos um carbocátion secundário. Beleza, carbocátion secundário pode acontecer, pode se formar tranquilamente para ocorrer uma reação SN1. Não é o carbocátion mais estável possível, mas um carbocátion secundário tem ali 2 carbonos estabilizando o carbocátion por hiperconjugação. A gente não tem duplas ligações em nenhuma dessas moléculas aqui, então a gente não vai ter ressonância estabilizando nenhum dos carbocátions, mas a gente vai ter que olhar então justamente para o efeito de hiperconjugação. Então, nessa primeira molécula aqui, nós temos um carbocátion secundário, ok. Na segunda molécula aqui, mesma coisa, a gente vai ter a formação de um carbocátion secundário aqui na mesma posição da outra molécula. A gente vai ter que discutir essas duas aqui, mas beleza. Na terceira molécula aqui, no 1-cloropentano, o carbocátion vai ser primário. Essa molécula aqui é a pior delas para reagir por SN1. Carbocátion primário não rola. Então, essa daqui tem a quarta pior reatividade dessa molécula. Então, essa molécula aqui é a quarta. E, por fim, nós temos o 3-bromo, 3-metilpentano. Essa molécula aqui está promissora, hein? Vamos ver. A gente tem o bromo, que vai ocorrer uma cisão heterolítica, formando um carbocátion terciário. Esse carbono aqui é um carbono terciário, portanto, vai ser o carbocátion mais estável. Essa aqui vai ser a primeira molécula, a molécula mais reativa dentre essas 4. Por fim, a gente vai ter que olhar agora para essas outras 2 moléculas aqui, que vão formar exatamente o mesmo carbocátion. Significa que eles são igualmente reativos? Não necessariamente. Essas 2 moléculas vão formar o mesmo carbocátion, vai mandar na reatividade dessas moléculas o que for diferente, ou seja, o grupo abandonador. A gente vai ter o cloro saindo na forma de cloreto e o bromo saindo na forma de brometo. Aí vai mandar aquela regrinha que a gente viu lá para a reação SN2 referente aos grupos de saída, aos grupos abandonadores. O grupo abandonador que for a espécie mais estável, ou seja, aquele que for uma base mais fraca, vai ser o melhor grupo abandonador. Então, lembrando que para os halogênios, conforme a gente desce na família dos halogênios, as bases ficam mais fracas. Entre bromo e cloro, o bromo vai formar o brometo, que é uma base mais fraca que o cloreto. Então, o bromo, por formar uma base mais fraca, ele vai ser um grupo abandonador melhor. Então, essa aqui vai ser a segunda molécula mais reativa e o 2-cloropentano vai ser a terceira molécula mais reativa. Beleza? Os carbocátions podem ser estabilizados por hiperconjugação, ressonância e também rearranjo. Tá? Se um carbocátion, quando rearranjado, se torna mais estável no processo, ele vai sofrer um rearranjo. Tá? E o que é um rearranjo? Vamos começar pelo rearranjo 1,2 de hidreto. No rearranjo 1,2 de hidreto, a gente vai ter um hidrogênio, um carbono adjacente ao carbono com carga positiva, migrando com o par de elétrons da ligação para esse carbono positiva, tá? Mudando a carga positiva de lugar. Então, vamos ver um exemplo de um rearranjo 1,2 de hidreto. Começando aqui por essa molécula, o 2-bromo, 2-metilbutano, reagindo por uma reação SN1. Bom, então a gente pode ter 2 produtos diferentes nesse tipo de situação. Então, né, no primeiro caso aqui, quando a gente tiver o 2-bromo, 3-metilbutano, o que vai acontecer? Nós vamos ter o rompimento da ligação entre o bromo e o carbono, né? Lembrando uma cisão heterolítica, o bromo vai ficar com os elétrons, vai sair como brometo. E nós teremos a entrada do nucleófilo
que é a água, nesse carbono de onde saiu o meu grupo de saída normal. Vamos ter a formação de um álcool, já que a água é o meu nucleófilo, tá? Seguindo aquele mesmo mecanismo que a gente falou lá atrás. Beleza, só que esse é um produto minoritário, tá? Ele aparece muito pouco na reação. O produto majoritário, ele vai ser um produto formado a partir de um carbocátion rearranjado. O que acontece? Nós temos o deslocamento 1,2 de hidreto. Esse hidrogênio ele vai migrar para o carbono positivo aqui, junto com o par de elétrons envolvido na ligação desse hidrogênio com o carbono ao lado. Com isso, a carga positiva que antes estava nesse carbono passa para o carbono ao lado, que é um carbono terciário. Um carbocátion terciário é muito mais estável que um carbocátion secundário, tá? Então, com isso, a gente forma um intermediário mais estável. Sempre que a gente puder ter um rearranjo que forme um carbocátion mais estável, a gente vai ter esse tipo de rearranjo, tá joia? E esses rearranjos, esses deslocamentos, eles são denominados 1,2, não por causa da posição dos carbonos envolvidos ali no rearranjo. Tá? 1,2 significa que o meu grupo está saindo de um carbono indo para o carbono ao lado, imediatamente ao lado. Tá joia? Esse 1,2 não tem nada a ver com a numeração dos carbonos na cadeia. Tá? Certo? Então, nesse caso aqui, esse produto da reação, como ele vem de um carbocátion mais estável, ele vai ser o produto majoritário para a reação, tá certo? Vocês se lembram daquele carbocátion que eu falei lá atrás, no primeiro slide, para exemplo de ressonância? Esse tipo de carbocátion é um carbocátion que sofre rearranjo, tá? Se a gente olhar para a molécula aqui, incluindo os hidrogênios, a gente tem um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui nesse carbono. Esse hidrogênio ele vai promover um deslocamento, ele vai ser deslocado para o carbono ao lado, formando um carbocátion secundário, que é mais estável que um carbocátion primário, beleza? A gente pode ter também deslocamento de grupos metila, grupos maiores, não só hidrogênio, tá? Então, por exemplo, olhando a reação aqui do 2-bromo 3,3-dimetilbutano, tá? Nessa reação aqui, o que acontece? O bromo sai na forma de brometo, há uma cisão heterolítica da ligação carbono-bromo, e nós podemos ter simplesmente o ataque nucleofílico da água aqui no carbono de onde saiu o bromo, formando um álcool, sendo que esse é um produto minoritário para a reação, tá? Vai ser mais comum de acontecer, nós teremos o deslocamento desse grupo metil, no deslocamento 1,2 metila, passando para o carbono do carbocátion aqui. Com isso, nós saímos de um carbocátion secundário para um carbocátion terciário, que é mais estável. E aí a reação se processa normalmente, formando aqui um produto majoritário devido à estabilidade maior do intermediário, que é um carbocátion terciário, tá joia? Então, quando nós pudermos ter um rearranjo 1,2 num carbocátion que forme um carbocátion mais estável, isso vai acontecer, beleza? Se nós compararmos os produtos de uma reação SN1 com uma reação SN2, a gente pode ter produtos diferentes, tá? Sendo que nós não estamos falando de enantiômeros ainda, tá joia? Vamos olhar aqui o produto dessa reação se ela ocorresse via SN2, tá? Onde nós teríamos a substituição do bromo por uma hidroxila. Esse seria o produto de uma reação SN2, enquanto que se a reação ocorresse por SN1, a gente teria a formação desse carbocátion secundário, que se rearranjaria num deslocamento 1,2 de hidreto, tá? Formando um carbocátion terciário, no qual seria adicionado ali o meu nucleófilo, que é a água. Tá? Então, nas reações SN1 e SN2 de um mesmo aleto de alquila, um aleto de alquila que possa reagir tanto por SN2 como por SN1, ele vai formar produtos diferentes, tá? Vai formar isômeros constitucionais. A gente não está falando de antiômeros ainda não, tá? Só estamos falando de isômeros
constitucionais diferentes, ou seja, a posição da hidroxila vai ser diferente se a reação ocorrer via SN2 ou via SN1. Lembrando que em SN2 a gente tem o ataque do nucleófilo ocorrendo ao mesmo tempo em que o grupo abandonador sai, tá? Então, o nucleófilo ele entra necessariamente no mesmo carbono do grupo abandonador. Já na reação SN1, como a gente tem a formação de carbocátion, o carbocátion ele pode se rearranjar, tornando-se uma espécie mais estável, com isso levando à introdução do grupo, no caso aqui hidroxila, num carbono diferente do carbono de onde saiu o grupo abandonador, beleza? Comparando a reação de um outro aleto de alquila que pode sofrer reação via SN1 ou via SN2, no caso agora o 3-bromo-2,2-dimetilbutano. Se a gente tiver uma reação SN2 dessa espécie, no qual o nucleófilo é um íon hidróxido, o que acontece via SN2? O nucleófilo ele vai atacar o carbono do grupo abandonador ao mesmo tempo em que o grupo abandonador está saindo. Tá? Então, a gente tem a entrada do nucleófilo num ângulo de 180 graus do grupo abandonador, forma a ligação ao mesmo tempo que a outra ligação quebra. Tá? Então, a entrada do íon hidróxido aqui é no mesmo carbono de onde saiu o meu grupo abandonador, beleza? Se a gente olhar essa reação via um mecanismo SN1, nós temos a cisão heterolítica dessa ligação e a formação de um carbocátion. Nesse caso, vai ser um carbocátion secundário que pode sofrer um rearranjo 1,2-dimetila, formando um carbocátion terciário que é mais estável. Tá? Então, agora nós teremos o ataque nucleofílico da água, que depois tem um outro ataque para desprotonação do grupo, formando um álcool onde a hidroxila está num carbono diferente do produto formado via SN2. Então, nós teremos isômeros constitucionais se a reação ocorrer via SN1 ou via SN2. E como nesse caso o aleto de alquila que está sofrendo a reação, que é o 3-bromo-2,2-dimetilbutano, o grupo abandonador ele está num carbono secundário. Então, a gente pode ter a reação ocorrendo tanto via SN2 como via SN1. Via SN2, ela já é difícil porque esse carbono ele já está relativamente impedido, mas a reação ainda assim pode acontecer. A gente pode ter rearranjo de carbocátion também, que leva à expansão de um ciclo. Então, vamos olhar para essa molécula aqui. Se essa molécula reagir via SN1, nós vamos ter a saída desse bromo na forma de brometo, né? Vai haver a cisão heterolítica dessa ligação, formando um carbocátion secundário aqui, e a gente pode ter migração desse par de elétrons dessa ligação entre esse carbono para o carbono positivo, para o carbono do carbocátion, o que vai formar um carbocátion terciário, que por si só já é mais estável, e além de tudo, a gente está saindo de um anel de 4 membros, que tem uma grande tensão nessas ligações, devido ao ângulo da ligação, que não é favorecido, para um anel de 5 membros, que tem um ângulo de ligação maior, que é mais estável. Então, a gente estabiliza esse intermediário tanto pelo efeito de hiperconjugação, por ele estar agora num carbono terciário, como a gente estabiliza a estrutura como um todo dessa espécie, saindo de um anel de 4 membros para um anel de 5 membros, que tem menos tensão e é mais estável. Vamos ver se ficou claro essa história de rearranjo de carbocátions. Quais dos seguintes carbocátions você esperaria que se rearranjasse? Pausem o vídeo e tentem fazer essa questão. Então, olhando para o carbocátion A, a gente tem um carbocátion primário que, por natureza, não é estável, né? Mas a gente pode ter um rearranjo 1,2 de hidreto. Esse hidrogênio desse carbono adjacente, ele pode passar para o carbono do carbocátion primário aqui, levando consigo os elétrons da ligação,
formando um carbocátion terciário muito mais estável. Então, esse primeiro carbocátion aqui, ele sofre um arranjo 1,2 de hidreto, tá? O carbocátion B não vai sofrer rearranjo nenhum, porque ele já é um carbocátion terciário. Qualquer rearranjo que aconteça aqui vai levar a um carbocátion menos estável, um carbocátion secundário, secundário ou primário. Então, esse carbocátion aqui não sofre rearranjo. Esse outro carbocátion aqui, mesma coisa do primeiro. Apesar de ele ser um carbocátion secundário, que por natureza já é mais estável que o carbocátion da letra A gente vai ter um rearranjo 1,2 de hidreto desse mesmo hidrogênio do primeiro exemplo, só que a mudança vai ser para o outro lado. Ele vai passar para o carbocátion estável aqui e vai formar esse carbocátion que é mais estável. Tá? Então, tanto A quanto C vão sofrer rearranjo 1,2 de hidreto, formando o carbocátion descrito em B aqui, que é terciário e é mais estável. Se a gente olhar para o carbocátion D, o carbocátion D ele é um carbocátion secundário. Tá? Se houver um rearranjo 1,2 de hidreto vindo desse carbono para o lado de cá, a gente vai formar um carbocátion primário que não é estável. Se a gente sofrer um rearranjo aqui desse hidrogênio, desse segundo carbono, para o carbono do carbocátion, a gente vai chegar num carbocátion secundário que não vai ter nenhum ganho de estabilidade. Tá? Então, esse carbocátion aqui, por não ter nenhuma conformação, nenhum rearranjo que leve a uma estabilidade maior, ele não sofre rearranjo. Beleza? Por fim, nós temos a letra E aqui, que pode sofrer um rearranjo de carbocátion, levando a uma estabilidade maior. Esse carbocátion é um carbocátion secundário, mas esse hidrogênio aqui, ele pode sofrer um deslocamento 1,2 de hidreto, passando para o carbono de cá, o que vai trazer a carga positiva para esse carbono, que é um carbono terciário e, portanto, mais estável. Beleza? Outro fator que pode ter influência no mecanismo SN1 é justamente a natureza do grupo abandonador. Tá? Vai funcionar de modo muito parecido com o que a gente viu na reação SN2. Na reação SN2 a gente viu que tem uma relação direta entre a basicidade do grupo abandonador e a habilidade de saída desse grupo. Tá? Pensando nos halogênios, que são as moléculas que a gente está trabalhando até o momento, né, os aletos de alquila, se a gente pensar nos hidrácidos dos halogênios, a força do ácido aumenta conforme a gente desce no grupo dos halogênios. Consequentemente, na base, pensando na base conjugada desses ácidos, a força da base diminui conforme a gente desce nesses grupos. Tá? Bases mais fracas tendem a ser grupos de saída melhores. Tá? Então, os aletos de iodo são mais reativos que os aletos de bromo, que são mais reativos que os aletos de cloro, que são mais reativos que os aletos contendo flúor. Beleza? Mesma coisa que vale para o SN2, vale para o SN1. A natureza do nucleófilo também tem certa influência nas reações SN1. Percebam que na reação SN1, como ela é de primeira ordem, que depende exclusivamente da concentração do substrato, a influência do nucleófilo vai ser muito menor do que a influência do nucleófilo na reação SN2, tá? Mas ainda tem alguma influência. Então a gente pode dizer que a qualidade e a concentração do nucleófilo não tem efeito nenhum na velocidade da reação, tá? Na maior parte das reações via SN1, o solvente ele vai atuar como o próprio nucleófilo. Tá? Esse tipo de reação é denominada de solvólise. A maioria das reações que a gente viu aqui na aula de hoje, a água era o próprio nucleófilo. Tá? Então, todas essas reações são denominadas solvólise. Tá? E é possível que haja formação de mais de um produto, desconsiderando os enantiômeros, tá? Se houver um outro nucleófilo além do solvente presente no meio reacional. Como assim? Se, por exemplo, além da água, a gente tiver alguma outra substância que possa atuar como nucleófilo, como, por exemplo, um ácido carboxílico. Vamos ver como é que seria essa situação.
se a gente tiver uma outra substância atuando como nucleófilo, como, por exemplo, o ácido metanóico. Água e ácido metanóico atuando na solução. Então, a gente poderia ter tanto a formação de um álcool, isso no caso da reação com água, como a formação de um éster aqui no caso da reação com o ácido carboxílico. Produtos diferentes, sendo que os dois produtos partiram do mesmo intermediário, do mesmo carbocátion. Beleza? Maravilha, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço quem chegou até aqui. Mais uma aula bastante extensa, bastante densa, mas o assunto de reações orgânicas é complicado, tem bastante coisa para tratar, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, tá? Repito mais uma vez, se vocês ficarem só nos vídeos, não vai ser suficiente. Então, busquem literatura, busquem estudar por outras fontes também. Esses vídeos são só um guia para ajudar na digestão desse assunto aí que é complicado, tá? Repito de novo, o terceiro livro ali, Química Orgânica Volume 1, do Bruce, que está disponível na Biblioteca Virtual Pearson. Ele está numa sequência bem legal para vocês estudarem por conta, então eu recomendo que vocês deem uma conferida, mas não deixem de conferir os outros livros que também podem auxiliar bastante no estudo de vocês. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, cuidem-se e tchau!